Heitor Freire, que está em Fortaleza. A gente vai fazer aqui um canal, né, para a gente manter essa comunicação. Heitor Freire, nosso bom dia, nosso agradecimento aqui do Juazeiro, do Cariri, toda a audiência da Rádio Tempo FM através do Jornal da Tempo. Muito obrigado aí também por agilizar e permitir esse bate-papo com o presidenciável Jair Bolsonaro, que também tem muitos fãs e admiradores em toda a região do Cariri. Bom dia, Heitor. Bom dia, Francisco Fabiano. Bom dia, Naldo Grangeiro. Eu agradeço a todos essa oportunidade de trazer o deputado Jair Bolsonaro a esse contato com Cariri, esse contato com Juazeiro do Norte, a minha terra natal. Como vocês sabem, nós sempre queremos trazer o que é bom para a nossa terra natal. E para apresentar o deputado Jair Bolsonaro, ao invés de falar sobre os seus 7 mandatos, o capitão do Exército, a sua pessoa honesta, decente, correta, eu queria falar um pouco sobre o que é que significa hoje Bolsonaro para o Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na Paraíba e tinha um pessoal da Veja o acompanhando. E o pessoal da Veja me perguntou, você veio do Ceará para cá? Eu sim, vim de graça, voluntário, e acredito nesse homem e trabalho ele de uma forma voluntária. E eles perguntaram por quê. Eu falei, porque a onda Bolsonaro já chegou no Ceará. E eu fiquei surpreso porque eles utilizaram essa frase, onda Bolsonaro, na capa da Veja. Bolsonaro hoje significa mais do que uma pessoa, significa uma ideologia, significa uma esperança. Quando alguém diz eu sou Bolsonaro, a pessoa quer dizer que defende os princípios de família, que ela é contra o aborto, que ela defende um Estado mínimo, que ela é a favor da polícia, que ela é patriota, que ela defende o que é bom, os bons costumes, a ética, a moral. Então é isso que o nome Bolsonaro, quando as pessoas usam camisas, quando as pessoas dizem eu sou Bolsonaro, é isso que elas significam. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Aproveito rapidinho e agradeço aí a todos os nossos amigos aí do Direita Cariri, Direita Caririaçu, a pessoa aí do Erickson, do Luna, Wilker, também do amigo Marcos Rochel, do meu amigo Pedro Furtado, dentre vários outros que acreditam nessa causa, acreditam nesse nome e estão juntos torcendo para que o nosso deputado seja candidato a presidente e seja eleito. Então, obrigado por essa oportunidade. O deputado está na linha. É um prazer. E aí eu passo essa palavra aí para ele. Ok, Heitor, muito obrigado. Obrigado aí mais uma vez o nosso agradecimento por essa viabilidade. Deputado Jair Bolsonaro, que está nos ouvindo direto de Brasília, nessa comunicação hoje pela manhã. Quero dizer que é um prazer, deputado, é uma satisfação. Uma das últimas vezes que estive em Brasília, passei no seu gabinete, o senhor já tinha saído para viajar. Queria conhecê-lo pessoalmente. Mas quero dizer que o senhor está falando através da Rádio Tempo FM, da cidade de Juazeiro do Norte. Estamos a mais ou menos 500 quilômetros de Fortaleza. É uma cidade do centro do Nordeste brasileiro, temos 300 mil habitantes aproximadamente, uma região chamada Cariri com 28 municípios e aproximadamente 1 milhão de habitantes. E a Rádio Tempo atinge aí do interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Pernambuco. Então o senhor está falando para uma grande audiência, dizer que foram muitas as manifestações desde que anunciamos a sua entrevista aqui através da Rádio Tempo, porque o senhor também, eu acho que como em todas as demais regiões, tem muitos admiradores na cidade de Juazeiro. Então, primeiramente, o nosso agradecimento, o nosso bom dia, os seus cumprimentos, Bolsonaro, para o povo do Juazeiro e do Cariri. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço ao Heitor Freire aí do Ceará, ao Julian Lemos da Paraíba, que são duas pessoas que me ajudam muito no Nordeste, e dizer que nós não temos uma obsessão por nada. Nós estamos fazendo tudo isso no sentimento de ser uma missão. O Brasil está doente, e a doença, né, o primeiro remédio que tem que tomar chama-se honestidade, o que falta muito, infelizmente, em nosso meio político. Um abraço todo especial para o Ceará, para a cidade de Crateús, é a terra do meu sogro, que atualmente mora aqui do meu lado em Brasília, numa cidade satélite. Ou seja, o Brasil é um só, nós somos um só povo, temos que colocar um ponto final na divisão de classe,
na divisão de cor de pele, na divisão de opções. É um país só que tem tudo para ser uma grande nação. E é imbuído desse espírito, então, que nós temos viajado pelo Brasil, não numa pré-campanha, mas num trabalho de conhecer a região com profundidade, de modo que venhamos a poder ter opções para 2018 e botar na mesa quais seriam as soluções sem dinheiro. Seria quase um milagre acontecer isso. Mas nós acreditamos no povo brasileiro, que pese decisões do nosso Supremo Tribunal Federal apontar numa posição oposta daquilo que todo o povo está esperando para o nosso Brasil. Tá certo. Receba o abraço dos militares do Cariri, pediram para eu fazer esse registro também. Sargento Mendonça, Sargento G. Souza, em nome deles. Recebo o abraço dos militares do Juazeiro e da região do Cariri, Bolsonaro. Muito obrigado, né? Fala em militares, eu tenho uma profunda ligação com militares das Forças Armadas, com policiais militares também. Sabemos aqui do que acontece na questão da segurança pública no nosso Brasil, da falta de uma retaguarda jurídica para que os policiais possam trabalhar com tranquilidade, eles não têm. E não é as polícias militares não são muito diferentes de um estado para outro. Geralmente tem um governador que abusa da disciplina dos militares para subjugá-los ou para relegá-los no segundo plano. Ou muitas vezes, como acontece, né, nós podemos discutir um pouco sobre isso, mas é uma questão mais jurídica também e política, a gente vê que tem muitos policiais que são presos de forma injusta como forma de dar uma satisfação à sociedade. E essas propostas, essas prisões, são patrocinadas por autoridades políticas locais. Isso tem que mudar. O policial militar, aquele que está fardado e exposto nas ruas, ele tem que ter a garantia do Estado, ou seja, tem que acreditar no Estado. Se o Estado colocou na rua fardado e com uma arma na cintura, é para ele usar essa arma se preciso for. E não pode, após usar a sua arma, simplesmente algo porventura venha acontecer errado nessa operação, os governadores patrocinarem aqui, junto parte da mídia, que não vê, não trata com a devida consideração e respeito que merece, jogar na cadeia esses homens por anos a fios até que venham a ser julgados lá na frente. Deputado Bolsonaro, presidenciável, nós estamos vivendo um momento totalmente diferente na história do Brasil. Com todo esse lamaçal, denúncias de corrupção praticamente envolvendo aí os grandes partidos, praticamente não, envolvendo os grandes partidos, fala-se em mais de 1/3 do nosso Congresso, enfim, um momento de descrédito da política brasileira. Mas em meio a tudo isso, surgem pessoas como o senhor, que tem trazido esse reacendimento da esperança, e muitas pessoas muitos já veem e outros estão começando também a enxergar na pessoa do Bolsonaro uma luz que pode, exatamente na contramão de tudo que a gente tem visto na política brasileira, trazer uma perspectiva nova e diferente para o nosso país. Aliás, isso já tem dado sinais em outros países, na França, nos Estados Unidos, mudanças que se esperam com essas últimas eleições. Como é que o senhor tem recebido esse carinho? A gente tem visto vídeos nas redes sociais, onde o senhor chega, um aglomerado de pessoas lhe abraçando, vibrando, chamando o mito. Como é que o senhor tem administrado isso e como é que o senhor, dentro disso, vê esse momento pelo qual passa o nosso país, Bolsonaro? Olha, é de arrepiar realmente a maneira como me recebem em aeroportos pelo Brasil. Não se vê isso no Brasil. Há pouco estive em Recife e os jornais locais estamparam lá que recepção igual àquela que eu estive no aeroporto de Guararapes, apenas Miguel Arraes a teve quando veio do exílio. Agora, o que acontece? O que nós falamos? A gente fala em patriotismo, a gente fala em Brasil, das nossas riquezas minerais, a gente aponta o norte para o nosso Brasil. A gente fala em família, parece até esquisito você falar em defender família, porque todo mundo deve defender. E é exatamente o contrário. Nós precisamos de cada vez mais, como o Heitor Freire aí, o Julian Lemos lá na Paraíba, defender a família brasileira. Tá? Você pode ver, decisão da semana passada do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal. Ele declarou inconstitucional leis favoráveis, contrárias à ideologia de gênero no Paraná. Ou seja,
O que ele fez com isso aí? Alguns municípios tinham leis ali que é proibida a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É mostrar para a criancinha de 6 anos de idade que ser homossexual é normal. A mim, né, não cabe dizer se é normal ou não. Cada um tem a opção que bem entender. Mas o que para mim realmente não dá para aceitar é que para criancinha de 6 anos de idade você mostre 2 meninos se beijando ou 2 meninas se acariciando e dizer que aquilo é normal, que a criancinha não sabe o que é isso ainda. Então estão atacando a família lá junto às criancinhas. Isso que a gente não pode admitir. Essa é a nossa briga em Brasília. Essa, né, é uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal semana passada, na minha entender, tão ou mais grave que essa questão da liberação da irmã do... E muitas vezes, deputado, com o próprio apoio do governo, através das literaturas, do MEC, na influência, nessa linha chamada de educação nas escolas públicas, né? O próprio MEC, com dinheiro público, tem patrocinado isso, né? Vem patrocinando, lá com o PT lá atrás, agora com o governo Temer também, livros têm chegado nas escolas. O último livro que faz conhecimento agora é algo inacreditável. É a história de um rei que tinha 3 filhas muito bonitas e ele resolveu se casar com a filha mais bonita das 3 e fez a proposta para ela de casamento. Ela não aceitou, né? Vem contando a história no livro. Ela foi presa numa torre, num castelo, numa masmorra, e só era tratada com comida com sal e sem água. Até que ela resolveu aceitar casar-se com o filho, com a filha. Né? Ela aceitou se casar-se com o pai. E mais na frente, né, o pai, que era o rei, fala o seguinte: bem, eu queria casar contigo mais tarde. Mais tarde, eu queria te possuir. E você não me deu essa oportunidade, agora eu quero me casar contigo. São as historinhas que não é um livro específico apenas, um outro perdido que, vamos assim dizer, alguém com má fé fez e burlou o filtro que tem que existir no MEC. Isso é feito constantemente. O MEC tem que ser virado de cabeça para baixo. Tem que botar uma pessoa lá que realmente tenha um sentimento de levar a instrução, o conhecimento para a garotada e não levar a perversidade. Que quando você começa a ensinar sexo, quer seja homo, quer seja hétero, você está estimulando a criancinha precocemente para o sexo. Daqui a pouco nós vamos ver criancinhas com 8, 9, 10 anos de idade que não são mais virgens. E nem os pais estão sabendo porque aquilo é tão comum em sala de aula que eu não conto com o papai ou com a mamãe. E a escola é um lugar de conhecimento. Você pega a molecada aí de 15 anos de idade, não sabe a tabuada. Com esse tipo de educação, o Brasil realmente não tem futuro. Bolsonaro, quero fazer aqui o registro. O empresário Edinaldo, ele é um dos seus fãs aqui, divulgador, faz parte do grupo Bolsomito aqui na cidade de Juazeiro do Norte. O Diógenes da Rocha também, fazer aqui o registro. E de um modo especial, o Estevão, que é um garotinho de 13 anos. Mora aqui pertinho da gente. Crato está a 12 quilômetros de Juazeiro. É feriado hoje no Crato, mas ele acordou cedinho para ouvir sua entrevista. É seu fã, o Estevão, de 13 anos. Receba o abraço dessas pessoas também. Olha só, o Estevão, 13 anos, é um garoto, mas eu já tive contato com um garoto de 9 anos de idade, que realmente estão se interessando, estão de maneira bastante precoce, né? Se interessando por política, se interessando o que é a família, se interessando quais são os potenciais do Brasil para nós aqui realmente partirmos para o futuro. Então, e essa juventude é muito bem-vinda nessa discussão sadia de política. Essa garotada sabe perfeitamente o que é escola sem partido. Nós lutamos em Brasília, junto com o Heitor, que já esteve lá, junto com o Julian Lemos, já esteve lá também. Essa questão para nós aqui aprovarmos algo de modo que o aluno que está ali no ambiente escolar, ele está ali à mercê dos professores. E alguns professores querem simplesmente fazer uma lavagem cerebral na cabeça dessa garotada, mostrando, por exemplo, que o socialismo é o paraíso, que o capitalismo é o inferno. Então essa garotada, inclusive a grande demonstração que eu tenho, que elas estão do lado certo, uma recente pesquisa agora do Instituto Paraná Pesquisas em Minas Gerais, aponta que 30% dessa garotada de 16 a 24 anos estão aí, são favoráveis à nossa causa. Isso é muito bom, isso aí realmente estimula a cada vez mais lutar por essa garotada, por uma escola sem partido, pelo fim da ideologia de gênero em sala de aula, de modo que nós possamos, então, com disciplinas que levem
o progresso ao nosso Brasil, lutar para que nós mudemos a nossa política aqui no Brasil. Estamos conversando ao vivo com o presidenciável, o deputado Jair Bolsonaro, em meio a toda essa coisa da política que normalmente o candidato ele pega o discurso que agrada o povo. O senhor tem tido a coragem de levantar bandeiras que são contraditórias, né, no sentido de serem discutidos com diversas opiniões, mas tem a coragem de assumir uma bandeira e de tomar uma posição. Fazer aqui o registro também do subtenente Edinaldo, lá no Colégio Militar, toda a turma lá ouvindo a gente, meu amigo Edson da farmácia, dizendo que Bolsonaro é um remédio para o Brasil, e o pessoal do SAMU também, bombeiro militar, todo mundo ouvindo a sua entrevista aqui através da Rádio Tempo. Bolsonaro, você é a favor do Estado mínimo? E se é a favor, como colocar o Estado mínimo em prática? Onde cortar? Olha só, o Estado foi sendo inchado nos últimos anos para que as indicações políticas fossem acomodadas. E da indicação política nasce a ineficiência do Estado e a corrupção. Não é o Estado zero, mas você tem que diminuir esse Estado. Um Estado grande como o nosso, ele pode ser cobiçado por grupos políticos. Não interessa é do norte, do sul, do centro-oeste ou do sudeste. Há uma cobiça muito grande. Em cima dessa cobiça, com indicações políticas, pessoas incompetentes vão aparelhando o Estado brasileiro. E assim sendo, a corrupção floresce, como nós estamos vendo agora, não apenas na Operação Lava Jato, bem como na questão do mensalão que aconteceu há pouco. E você vê mais ainda, você vê atos de corrupção acontecendo agora, há poucos meses atrás, com tanta gente que foi presa, outras não, mas parece que essas prisões não têm inibido os corruptos de praticarem a corrupção. Agora, você pode ver, não existe corrupto sem corruptor. Eu costumo dizer, né, quando você vai no açougue para comprar carne, na padaria para comprar pão, quando o Poder Executivo, o Presidente da República, não interessa que partido seja, vai no Congresso, é para comprar votos. E eles compram votos, muitas vezes, com estatais. Nós temos em torno de 148 estatais no Brasil. Você tem que privatizar alguma coisa, sim, e outra, simplesmente ser extinta, que tem estatal que ninguém vai querer comprá-la. Ele não serve para nada, a não ser para cabide de emprego. Diminuindo isso, você aponta para a eficiência do Estado. Você fica menos exposto à ganância dos corruptos. Porque dessa maneira que nós podemos aqui pensar no Brasil melhor. Caso contrário, nunca sairemos dessa situação. Alguns falam que a gente acabaria com a corrupção. Infelizmente, você não tem como acabar com a corrupção. Agora tem como diminuí-la. Da forma como chegou, em especial patrocinada pelo último governo, o governo do PT, realmente chegou a níveis insuportáveis. Como está a questão da violência em nosso Brasil? Quando você fala aqui que eu recebi um abraço, um subtenente do Colégio Militar de Fortaleza está mandando um abraço para a gente, pode ter certeza que o espírito dele, o que ele está pensando é o seguinte, é que o futuro da República, a gente não sabe quem vai ser, né? Mas deve investir na educação e lá na sala de aula tem que ter aqui disciplina, que só dessa forma você vai atingir ordem e progresso, o que nós tanto precisamos. Colégio Militar aqui em Juazeiro, nós temos colégio militar aqui na cidade de Juazeiro, Bolsonaro. A garotinha Laurinha, de 3 anos, a mãe dela diz que vê a sua foto e fica chamando de mito. Pastor Júlio César, aqui também mandando um abraço, pastor Júlio, seu filho Júlio César, também acompanhando aqui a nossa audiência. Bolsonaro, como é que pode administrar um Brasil se não houver uma mudança nesse Congresso aí? É possível? Olha, primeiro eu responder aqui, quando eu falava em colégio militar, o que estava na minha cabeça, o colégio militar de Fortaleza. Esse aí de Juazeiro, com toda certeza, é administrado pela Polícia Militar, é isso? Isso, da Polícia Militar. Nós temos bons exemplos dessas escolas nos estados do Amazonas e Goiás. Tem dado certo. A molecada pobre, né, filho de pobre, sem condições, em locais de violência extremada, com esses colégios lá, militarizados pelas polícias militares, realmente estão fazendo sucesso e tem garoto já formado com curso superior, colocado no mercado de trabalho e produzindo para o Brasil, tá ok? Um abraço ao pastor também,
que se acredita. Pastor Júlio. A questão, quando eu entrei nessa briga lá em Brasília, do material escolar, eu tinha uma ideia apenas voltado para o evangélico, né? Que eu achava que mais o evangélico estava preocupado com isso. Mas essa preocupação, pastor Júlio, é de todo brasileiro. É do católico, é do espírita, é do ateu, é de todo mundo, das religiões afrodescendentes, é de todo mundo a preocupação com uma escola que realmente possa produzir uma boa matéria na cidadania, que é um menino, que é uma menina, com conhecimento, pronta para entrar no mercado de trabalho ou para abrir um comércio aqui no Brasil. Ok, a minha pergunta foi, é possível governar o Brasil se não houver uma mudança nesse Congresso? Olha só, se a gente não tiver esperança, né, e não trabalhar por isso, a gente se entrega. É como alguns dizem aqui no Rio de Janeiro, chamado especialista em segurança. Em vez dos caras buscar maneira de diminuir a violência, eles recomendam que as pessoas saiam de casa com dinheiro no bolso. Ou seja, quem não tem dinheiro no bolso, não saia. Porque se for assaltado, não tem dinheiro, vai ser justificado um bandido dar um tiro ou dar uma facada naquele cidadão que está sem dinheiro no bolso. Olha só, com as mídias sociais em especial, com parte ainda da nossa mídia tradicional, como rádio, televisões e jornais, com comprometimento junto à verdade, nós temos certeza que o nível do parlamento brasileiro, por ocasião das eleições do ano que vem, vai melhorar. Haverá muito mais preocupação do eleitor escolher quem vai compor a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Você acredita que tudo isso que está acontecendo vai ajudar a termos uma grande mudança na política no próximo ano? Eu vou dizer grande mudança, mas teremos uma mudança na política. E essa mudança virá de pessoas mais qualificadas para compor o parlamento. Essa qualificação, no meu entender, é muito mais importante o caráter do que até o conhecimento. E quem pratica grandes assaltos em Brasília, com esse pessoal de colarinho branco, não é o cara ignorante, é o cara estudado. É exatamente o contrário. Não quer dizer que você deve abandonar o conhecimento para ser um bom político. Você vai mexer com leis, você vai ter papéis na sua frente para interpretar o que está ali, propor mudanças e depois cobrar sua aplicação lá na frente. A partir desse princípio, eu acho que o nosso parlamento será mudado para melhor, onde vai facilitar uma boa administração por parte de um bom presidente, que eu tenho certeza que o povo vai escolher um bom presidente em 2018, de modo que nós vamos a produzir o quê? Felicidade. Na verdade, olha só, o que os parlamentos produzem, né? No resumo, chama-se felicidade e bem-estar para o povo brasileiro. Não são benesses, né? São leis que permitam a todos, numa situação de igualdade, lutar para que ele cresça e ele crescendo, o seu país acompanhe esse crescimento. Ok, mandar um abraço aqui para o Cláudio Clemente no Piauí ouvindo a gente, o Glauber Medeiros aqui no centro, Tiago na cidade de Mauriti, Walter Júnior das Velas Personalité e o radialista J. Macedo lá na cidade de Missão Velha. Bolsonaro, atualmente você está no PSC, deve permanecer, tem uma possibilidade de mudar de partido, como é que está esse processo? Olha, é 99% de chance de eu sair do PSC, que quando eu entrei no PSC, eu fiz um acordo, né? Tivemos um compromisso. Eu sou uma pessoa que acredita na palavra dos outros. Alguns dizem que esse é um erro meu, mas eu tenho que acreditar na palavra dos outros, tá certo? E quando fiz o compromisso, era o partido teria uma linha voltada para a família, como já era, como está no estatuto, Partido Social Cristão. O presidente é um pastor, não vamos dizer que todos os demais pastores são iguais a ele, nós somos diferentes, aqui às vezes para melhor, para pior. Tá, okay? Fizemos um compromisso e, lamentavelmente, por ocasião das eleições do ano passado, o nosso presidente do PC foi fazer acordo com o PCdoB em todo o estado do Maranhão, em Curitiba, bem como com o PSOL em alguns municípios. E eu fui cobrado de sair por parte especial da juventude. Bolsonaro, que partido é esse que está se coligando com o PCdoB, onde, por exemplo, definição de família é completamente diferente do PSC. É um partido que tem ideologias, né, de país que não aceita a liberdade em seu solo. O que é isso? Eu fui cobrado do presidente do partido. E ele falou que não ia dar satisfação daqueles atos dele, que como presidente ele podia tomar. Podia sim, mas completamente diferente daquilo que está no estatuto do PSC e daquilo que nós todos, a maioria de nós do PSC, entendemos. Assim sendo, ficou simplesmente impossível permanecer no PSC. Eu só não saio agora porque pela lei da fidelidade partidária eu perco meu mandato.
sairei sim no máximo em março do ano que vem, onde tem uma janela já definida em lei, né? Ou então, talvez agora em novembro, se abra a possibilidade de você mudar de partido sem perder o mandato. E daí tem vários partidos, estamos conversando para que possamos também entrar numa campanha em 2018 para senador, para deputado federal, para estadual, para todo mundo, e de modo que nós possamos então levar bons nomes, como nós temos, você falou aí, o Heitor Freire, o Júlio Lemos, trazer para o partido essas pessoas aqui, de modo que nós possamos então turbinar uma nova forma de fazer política em Brasília. Vamos fazer um grupo forte. Nas eleições de 2018 vai precisar bastante de uma grande mudança e de uma grande opção no nosso país. Bolsonaro, eu não quero estender mais, sei que você tem também outros compromissos, mas falar até com o Heitor sobre isso, né? Planejar a sua vinda. O pessoal tem perguntado bastante quando é que o Bolsonaro vem a Juazeiro do Norte. Eu falava no início, Juazeiro está no centro do Nordeste. Estamos a 500 quilômetros aproximadamente de quase todas as capitais aqui ao redor. Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife. Então é uma cidade comercialmente forte. Juazeiro tem uma forte romaria em torno da figura do Padre Cícero, cidade que recebe aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano nessas romarias, e o pessoal deseja que o senhor coloque na sua agenda, que eu sei que está muito extensa, um dia, quem sabe, chegar aqui a Juazeiro, quem sabe no próximo semestre, Bolsonaro. Se Deus quiser, será uma excelente oportunidade retornar para o querido pastor aí, o Júlio, que se não fosse a bancada evangélica em Brasília, nós não teríamos sucesso naquela briga contra o kit gay. Parabéns aos parlamentares evangélicos. Depois muitos outros cerraram, né, com a briga de todo mundo. E logicamente o Ceará, você sabe que mora no meu coração, porque a minha filha, a Laurinha também, ela tem sangue de nordestino, porque o avô dela, né, o senhor Paulo, é nascido aí em Crateús, atualmente mora em Brasília. Então, eu que sou de descendência italiana, já tenho agora na minha descendência aqui também, alguém com sangue nordestino, o que, para mim, né, para todos nós, demonstra que o Brasil é um só país. O Heitor Freire está também na linha com a gente. Heitor. Cadê o Heitor? Tá no Viva Voz? Coloca no Viva Voz. Só um instante, o Heitor tá com a gente. Pois não, Heitor? Agradecer mais uma vez, dizer ao deputado que estamos juntos. Aqui do Ceará a gente vem fazendo esse trabalho de uma forma correta, decente, lutando pelas famílias, e queria registrar que amanhã eu estarei na Câmara Municipal de Baturité, a convite da mesa diretora, do vereador Wagner. Na verdade o convite foi à família Bolsonaro, mas eles não são onipresentes, né? Então eu vou falar um pouco dessa pauta, projeto Escola Sem Partido, e mais uma vez levar essa mensagem de esperança, que é a mensagem que o Bolsonaro vem levando pelo Brasil. Muito obrigado mais uma vez, estamos juntos, obrigado deputado, e obrigado a todos aí do Cariri que estão nos escutando. Ok, Heitor, um abraço. Deputado Bolsonaro, nosso abraço e o nosso agradecimento mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, e se Deus quiser, brevemente estarei novamente no nosso querido Ceará. Um abraço. São 7h07.